Sou em pauta de hoje falando sobre terapia holística e terapia floral. Também estamos ao vivo aqui na Rádio Timbira, hoje recebendo Tereza Ottoni, terapeuta holística, que vai bater um papo com a gente, vai conversar sobre as terapias holísticas, o que é, para que serve, e vamos falar especificamente também da terapia floral. Tereza, seja muito bem-vinda, um ótimo dia para você, é um prazer te receber aqui. Gratidão, Amanda, principalmente por ser Dia do Amigo, estamos aqui conectados com todos os amigos que estão no nosso coração, no mundo como um todo. Muita gratidão pelo convite e que nós possamos realmente trazer mais esclarecimentos para que o público possa ter uma verdadeira com saúde no seu cotidiano, que é o que vocês têm como intenção. Com certeza. A gente vai falar do cuidado integral do ser humano, né? Vamos falar sobre os benefícios da terapia holística. Quando a gente fala essa palavra holística, a gente fala sobre tratamentos, às vezes, alternativos. Vamos explicar, então, qual é esse conceito de saúde, deixando de ser apenas ausência de doenças, né? Abrangindo toda a totalidade, integralidade do ser humano, dessas transformações, da compreensão do cuidado, da assistência. Perfeito, Amanda. E eu quero reportar uma história verdadeira que existe na China antiga, né? Eu sou terapeuta holística, muito vinculada ao Ayurveda, à filosofia indiana, que tem o sistema de saúde mais antigo do mundo, que é o Ayurveda, já implantado há aproximadamente 6.000 anos no planeta. E da Índia migrou para a China. E na China nós temos, então, similaridades com a Ayurveda, e nós temos a medicina chinesa. E lá, a verdadeira medicina preventiva já era exercida da seguinte maneira: o médico recebia regularmente do seu paciente, toda semana, um valor, que era imediatamente suspenso caso a pessoa ficasse doente. Então, o médico ficava atento a manter a saúde integral do indivíduo, observando hábitos alimentares, o seu cotidiano, como é que ele se comportava, e trazendo estratégias e indicações que pudessem diminuir qualquer impacto que pudesse trazer a doença. Então, a partir desse critério, nós começamos a ter uma visão do que é a terapia holística. Você observar o indivíduo como um todo para que ele mantenha a saúde, porque nós somos uma máquina maravilhosa feita por Deus, pronta para poder se auto-organizar. E muitas vezes, por falta de informação, nós não temos esses cuidados. Então, em primeiro lugar, o que é a terapia holística? É a busca da qualidade de vida específica do indivíduo. Eu, por exemplo, posso ter características que me levem a ser mais dinâmica. Então, se eu ficar numa rotina muito estática, muito parada, eu começo a perder meu brilho, eu começo a adoecer, entre aspas. Então, o terapeuta holística, em primeiro lugar, ele observe a característica do indivíduo para que ela seja honrada. E dentro da terapia floral, né, ela foi sistematizada por um médico inglês na década de 1920, 1930. Ele era imunologista e ele procurava, então, observar como criar vacinas, criar medicamentos que melhorassem o sistema imunológico. E ele percebeu que certos indivíduos reagiam melhor à medicação convencional que ele trabalhava do que outros, e começou a perceber as emoções. Hoje em dia, Amanda, a Organização Mundial de Saúde diz que aproximadamente 90% dos nossos problemas fisiológicos vêm do nosso emocional. Estresse, ansiedade, medo são precursores de desorganizações internas que vão atingir o nosso corpo físico na área ou nos órgãos que eu, como indivíduo, tenho geneticamente predisposição. Então, vamos ao que é o estudo da genética, que foi sistematizado há pouquíssimo tempo na humanidade. Então, hoje em dia, eu com um estudo genético, eu posso saber se eu tenho tendência a ter diabetes, glaucoma, enfim, alguma coisa que vem da minha árvore genealógica. Até aí, tudo, entre aspas, organizado, não digo bem. E aí entrou a epigenética, ou seja, o que se sabe hoje? A genética
é uma semente que está ali dentro de nós e que poderá ser ativada ou não de acordo com o meu cotidiano, com meus hábitos saudáveis ou impróprios à minha qualidade de vida. Então, a epigenética é a maneira que nós temos de conduzir o nosso corpo a manter saúde sem necessidade de manifestação de algo que possa estar ali e possa continuar adormecido. Por exemplo, nós temos um caso mais ou menos famoso mundialmente, que foi o da Angelina Jolie, uma grande artista hollywoodiana, de ter tirado as mamas, porque a mãe tinha morrido de câncer de mama e a avó também. Então, sabedora que tinha a genética de ter câncer de mama, ela extirpou as mamas. E o que houve grande controvérsia no mundo acadêmico naquela época, porque os que são, vamos dizer, alinhados com a epigenética, sabem que a alimentação de crucíferas, a introdução de crucíferas na alimentação dela, inibe a formação de células cancerígenas de mama, já comprovadamente. O que seriam as crucíferas? Bom, eu ia te perguntar exatamente isso. Brócolis, nabo, rabanete, são plantas, são alimentos que nós podemos ter no nosso cotidiano, variando, não precisa ser todo dia, o tempo todo, todas elas. Mas descobrir receitinhas saudáveis, eu tenho procurado, sabe, Amanda, colocar no meu Instagram, às vezes, alguma receitinha, e falei já sobre a importância das crucíferas há algum tempo. E é tão fácil, às vezes, a gente passar a ter alimentação de verdade e não produto alimentício. Produto alimentício é aquele que você abre a embalagem. Sim. A alimentação de verdade é aquela que você vai à feira, você vai ao mercado e come fresquinha, produzida, criada por você. E é comprovado, então, isso, que você fazendo uma alimentação diária, né, constantemente, com a base de você combate o câncer. De mama. Né? De mama. Então, já tem vários tipos de cânceres que estão sendo estudados pela epigenética. Então, é uma matéria nova ainda nas faculdades. Não são todas as universidades no mundo que estão adotando, mas está num crescendo muito grande. E aí, voltamos ao Dr. Bar. Então, o Dr. Bar começou a perceber o que a Organização Mundial de Saúde fala, que as nossas emoções trazem uma alteração fisiológica, ativando talvez o nosso gen, por isso que eu passei para essa explicação sobre o gen. Bem, na verdade, tudo começou há 230 anos, aproximadamente, com outro médico alemão, Dr. Samuel Hahnemann. E Hahnemann começou também a perceber que a medicação convencional trazia também efeitos colaterais, às vezes não tinha a assertividade que era esperada por ele como médico. E ele adotou o princípio da semelhança. O que é a semelhança? Estamos no tempo de coronavírus. Estamos no tempo de vacinação. O que é vacinação? É a lei da semelhança. É você ter o vírus elaborado que, de alguma maneira, laboratorialmente, numa quantidade que o seu sistema imunológico vai receber aquela dose e vai criar os anticorpos. E vai criar a resistência àquela doença. Então, a similaridade que Hahnemann preconizava há 230 anos era através de fitoterapia, remédios da natureza, minerais, animais. A homeopatia usa todo tipo de substância que ela é minimizada, dinamizada, e ela entra no tratamento como se fosse uma vacina. Então, por exemplo, você tem hoje em dia mais de 3.000 produtos homeopáticos, né, em que o homeopata vai conversar longamente com você, saber seus hábitos, saber características do seu cotidiano e vai elaborar. Aí você tem um problema de insônia, por exemplo. E aí você sai com uma receita do homeopata com determinadas medicações. Aí você chega em casa, conversa com a sua prima, que também foi ao mesmo homeopata e que também reclamou de insônia. E a fórmula dela é totalmente diferente. Por quê? Porque você trabalha o indivíduo. O que faz você ter insônia não é o que faz o outro ter insônia. Então, em primeiro lugar,
A medicina, a terapêutica holística, ela visa o indivíduo. Então, voltando à terapia holística, nós precisamos identificar exatamente o mundo interno dessa pessoa para saber o que está acontecendo para ela produzir aquele desconforto. Então, recentemente, na década de 20 e 30, o Dr. Edward Bach pesquisou um outro patamar do que seria já essa linha de Hahnemann, que seria trabalhar apenas nas emoções, já não ter tanta atenção ao corpo físico, sabendo que é das emoções que tudo vem para a manifestação na realidade. Então, ele foi como se fosse um patamar acima que a terapia floral nos trouxe. Como harmonizar a nós mesmos. O Dr. Bach diz que a doença ocorre quando nós nos distanciamos de quem nós somos. Então, voltando àquele exemplo que eu dei, se eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu tenho que honrar que essa pessoa mantenha esse dinamismo. O que ela precisa é ajustar para que isso não se desenvolva ansiedade ou estresse. E ela vai continuar dinâmica e produtiva, realizadora. E é impressionante isso, Tereza, porque realmente, se você pega uma pessoa que é muito ativa, produtiva, e por algum momento na vida ela tem que desacelerar, ela tem que parar, ela adoece. Porque ela está acostumada com aquele ritmo, né? Ela está acostumada com um ritmo de produtividade, e se por algum acidente, ou por alguma doença, ou por enfim, fatalidade, ela tem que parar de fazer as atividades que ela fazia, geralmente ela vai adoecendo a mente, adoecendo o corpo, porque ela se sente melhor produtiva, e vice-versa, né? Cada um tem seu ritmo. As pessoas que trabalham com mais devagar, e que se começam a acelerar demais, também vão sentir a pressão, a dor de cabeça, o incômodo. Exatamente. E aí nós estamos aqui, agradecendo mais uma vez ao seu convite, para evitar que o preconceito seja, vamos dizer, criado em torno de uma técnica, que é uma técnica, na verdade, de vanguarda e de futuro. Como, na verdade, nós não adoecermos. Quanto mais nós estivermos alinhados a quem nós somos e pudermos manter a nossa individualidade, mais autenticamente saudáveis nós seremos. Então, o que fica parecendo muito estranho na terapia floral, Amanda, é porque quando você recebe um frasco com as gotinhas, você, se for a um laboratório químico, ele vai dizer: minha senhora, aqui só tem água, não tem remédio nenhum aqui dentro, não. Então, o que é a terapia floral? A terapia floral é uma terapia vibracional. Na década de 30, também aproximadamente, né, a teoria da relatividade, o que é energia, começou a ficar mais audível, mais consistente para nós, o público, de um modo geral. Tudo vibra, tudo pulsa. Por exemplo, a música, ela traz uma vibração no ambiente, o som, não é? Então, tudo tem um aspecto de influência sobre nós. E Dr. Bach foi diagnosticado, então, com uma doença em que os colegas disseram que ele tinha 3 meses de vida. E ele, como cientista, disse: não é possível que a ciência não possa me trazer pelo menos um alento de algum tempo mais. Então, ele saiu das atividades e foi para os campos na Inglaterra, no país de Gales, alugou um chalé e dava longas caminhadas logo ao amanhecer, respirando aquele ar puro, procurando ter mais qualidade nessa fase final da vida dele. E um dia ele bateu os olhos nas flores orvalhadas e resolveu colocar aquelas gotas de uma determinada flor na boca. E ele sentiu imediatamente um estado emocional diferente. E aí ele pensou: o que está acontecendo aqui? Eu não usei nada da parte orgânica da planta. Foram apenas o orvalho que estava depositado nas pétalas. Então, para trazer clareza e tirar o místico da terapia floral, vamos imaginar como é que eles são produzidos. Vou trazer uma analogia, Amanda. Você tem um problema na mão, vai ao ortopedista
Ele analisa e diz assim, minha senhora, só se eu tiver um raio-x da sua mão que eu vou poder saber o que está acontecendo. Sim. Então, você coloca a sua mão, você vai ao laboratório, ao local de imagem, você coloca a sua mão sobre uma chapa. Vou colocar aqui como se fosse o microfone. O foco, é. E o microfone, como se fosse o aparelho de raio-x, ele lança raio-x sobre a sua mão e a placa que está embaixo recebe a imagem do que está dentro da sua mão. Então, o médico, com aquele filme, ele analisa e vê como é que está a sua estrutura óssea e sabe o que você está tendo. A terapia floral é a mesma coisa. Numa vasilha de vidro transparente, você coloca água de alta qualidade, água mineral, né, de uma fonte realmente pura, coloca as flores, escolhe, por exemplo, eu quero fazer um floral de margarida do campo. Então, você colhe margaridas do campo, coloca naquela água, sobre aquela água, e deixa ao sol, aos primeiros raios de sol de um dia que não tenha nuvens, que seja realmente límpido e claro. Então, o sol é como se fosse o raio-x que bate sobre as pétalas das flores e a água é a placa que recebe a fotografia do que tem dentro da flor energeticamente. Ela fica carimbada, aquela água fica vibrada com as características daquela cor, daquela flor. E eu falei cor porque Goethe, que foi um grande filósofo alemão, fez um estudo também, era botânico, e fez um estudo do impacto da cor na nossa alma, nas nossas emoções. Então, a terapia floral também tem isso. Por exemplo, flores amarelas, elas trazem uma característica solar, alegre, dinâmica, viva. Então, as cores das flores também influenciam. Gente, eu estou impressionada. A gente está tendo uma aula aqui com a Tereza Ottoni, aprendendo muito de como que funciona essa terapia floral, que é uma das técnicas das terapias holísticas, né? Que depois a gente pode explicar também quais são as terapias holísticas, né? Como é que funciona. Aí a gente está explicando exatamente como é que o floral pode ajudar nesses seus sentimentos, que é a base de tudo para você equilibrar o seu organismo como um todo, né? O ser humano de uma forma integrativa. Tereza, eu estou fascinada. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já já com mais Tereza Ottoni, com mais aula sobre terapia holística e terapia floral e também com os mitos e verdades sobre essa técnica, né? Que eu sei que tem muitos tabus envolvidos. A gente volta já já. De volta com Saúde, agora 11 horas 36 minutinhos, a gente conversando com Tereza Ottoni, que é terapeuta holística, explicando pra gente um pouquinho como é que funciona, né, as terapias holísticas, especificamente sobre a terapia floral. Ela tá conversando com a gente aqui, mostrando um pouquinho da história dessa terapia, como é que surgiu, como é que funciona energeticamente, vibracionalmente, para que a gente consiga sentir o alívio desses florais. Eu sou muito adepta à terapia floral, eu acredito que realmente a gente precisa estar com o corpo equilibrado, prevenir doenças e como que melhorar as emoções, melhora tudo. A terapia floral, gente, é um método natural, alivia diversos sintomas e eu vou deixar a Tereza explicar pra gente também, na prática, o que a gente pode conseguir melhorar com a terapia floral. Bom, em primeiro lugar, como você já falou, só o alívio emocional já muda tudo, né? Você hoje falou sobre o dia do amigo. Então, a gente acorda com uma vibração de se conectar com um amigo, o coração da gente já se enche de alegria, de amor, companheirismo. Então, essa vibração provavelmente já fica nas suas células. Os neurocientistas, Amanda, também mostram que os nossos pensamentos criam, né? Nós temos os neurotransmissores que criam substâncias químicas, hormônios como serotonina, endorfinas. Então, quando a gente tem um estado de humor, de otimismo, esperança, de alegria, é claro que você está ganhando um banho hormonal, químico, de bem-estar. Se você, pelo contrário, está desiludida, desanimada, não tem mais nenhuma motivação naquele dia, você perde a vitalidade. E o seu dia não vai ser tão produtivo e assertivo. E quem não quer uma vida assertiva, plena e alegre, feliz, né? Então, a terapia floral, em primeiro lugar, ela nos coloca em sintonia com a nossa essência, com quem nós somos, e é claro que nós vamos ser muito mais coerentes no nosso cotidiano. Mas, por tabela, ela vai acabar
né? Porque se ela atinge as nossas emoções, ela vai também ajudando nossos pensamentos a ficarem mais focados e coerentes, e, portanto, as nossas ações e, portanto, o nosso corpo. Recentemente, eu recebi de uma cliente a preocupação que o pai com diabetes já em estado bem avançado, estava com as taxas dele sem a parte endócrina conseguir ter assertividade em equilibrar as taxas. E ele já vem usando a terapia floral, mas ele não tem esse entendimento de que a terapia floral vai mais longe. Ele diz, eu quero floral porque eu quero ter mais força nas pernas, eu quero tomar floral porque eu quero ter uma mente mais focada. E eu vou atendendo ao que ele vai solicitando. Mas dessa vez, ela disse, Tereza, faça do seu jeito. Então, eu fui atrás de uma terapia de essências que existem pesquisadas por pesquisadores californianos. Na Califórnia, na década de 70, dois terapeutas holísticos, Patricia e Richard Kaminsky, usando os florais com seus pacientes, começaram a receber informações na anamnese, dores emocionais, problemas psíquicos, que não tinham uma consonância com as 38 flores pesquisadas, essências pesquisadas pelo Dr. Bach. Então, o Dr. Bach fez um sistema com 38 flores que atende muitas demandas emocionais, mas na década de 70, esses terapeutas não estavam encontrando assim essências que pudessem ser assertivas com novas situações da consciência que estava já surgindo no mundo. Então, eles começaram, porque apenas 38 flores no mundo inteiro seriam possíveis de serem assertivas para os nossos estados emocionais. Que tal começarmos a pesquisar aqui na Califórnia? Então, eles começaram a pesquisar e rapidamente já tinham assim, um acervo de 200 essências pesquisadas. Então, nós, terapeutas, começamos a ter um leque maior de abrangência de especificidade na busca da melhoria do indivíduo. E eles pesquisaram 3 essências. Peach, que é a palavra inglesa para pêssego, apricot, que é para abricó, e banana. Então, esses 3 florais mostraram grande perspectiva para o diabetes. E eu fiz isso, não disse para o cliente que tinha feito isso, né? Então, no buquê, a gente chama de buquê. O composto floral da pessoa é como se fosse um buquê de flores que ela recebe dentro daquele vidrinho. Que lindo, né? Olha quantos significados dentro de umas gotinhas que você toma ali diariamente. São várias flores lindas que você recebe para usar. E 2 semanas depois, a filha dele disse, Tereza, é incrível, as taxas dele estão normais. E já estamos no 2º mês usando essa nova abordagem, né? E ele com bastante alívio dos sintomas do diabetes. Então, novamente, não é que o floral tenha atingido o diabetes. O que o floral fez foi o que existe de desarmonia nas emoções e pensamentos desse indivíduo foi sendo harmonizado, foi sendo estruturado. E aí o corpo tem mais leveza para absorver a medicação que o endócrino está passando. E a assertividade absorve aquilo plenamente. Então, depois do Richard e da Patricia Kaminsky, outros pesquisadores se animaram. Então, hoje em dia, nós temos pesquisadores no Himalaia, na Austrália, no Alasca, França. No Brasil, nós temos vários sistemas, no Amazonas, no Brasil Central, na Mata Atlântica, no Nordeste, na região Sul. Nós temos hoje em dia, então, no mundo. Então, com o que eu trabalho? Eu trabalho com a terapia floral mundial. Então, hoje nós temos mais de 4.000 essências que nos ajudam a equilibrar o indivíduo. Então, a primeira busca que eu faço é que sistemas vou priorizar para a pessoa. Depois, dentro de cada sistema, eu pesquiso que essências vão entrar no buquê daquele período. E aí nós preparamos, né, um buquê para 4 semanas, que corresponde mais ou menos a uma lunação. Né? A lua começa com nova crescente, cheia e minguante. Então, não que você precise fazer o floral, mas assim, o objetivo é esse, é ajudar você a ir crescendo naquela forma.
E aí, normalmente, o indivíduo, quando volta para fazer uma renovação da frequência que ele vai usar, ele já fala de outras De outros coisas, aspectos, porque aquilo aqueles já foram aqueles harmonizados. já foram harmonizados, É impressionante. né? E a vida vai ficando cada vez mais Mais leve, né? Como deve ser. Maravilhosa como deve ser. Tereza, é impressionante realmente. Você consegue um resultado em quanto tempo de terapia floral? Porque eu lembro que você falou assim, é como se você tivesse fazendo um trabalho ali homeopático, que você, ao longo do tempo, vai conseguindo essa harmonização. Mas em quanto tempo, né, os pacientes, os clientes, eles podem observar uma melhora só com a terapia floral? Bem, quem vai responder isso, Amanda, são as pesquisas e estatísticas estudadas pela Organização Mundial de Saúde. Em orfanatos, por exemplo, em que as crianças não podem ter um floral, não há tempo disponível para os voluntários darem floral para cada criança. Então, o que se faz? O que a gente descobriu? Que você pode colocar naquela panelada de arroz, de feijão, essências florais que são, assim, de um modo geral, atendem ao emocional daquelas crianças. Crianças que foram abandonadas, que foram vítimas de violência, que estão se sentindo inseguras. Então, existem pelo menos algumas essências que são provavelmente úteis a todos. Então, você usa ali. E aí, essas crianças não sabem que estão usando terapia floral. E então, o que a Organização Mundial de Saúde percebe? Que em torno de 6 meses de uso regular, aquelas manifestações de irritabilidade, de melancolia, de agressividade, de tristeza, desaparecem. A pessoa fica bem. Então, isso já foi testado com plantas, quando você muda a planta de ambiente, com animais que também não sabem, que estão tomando aquela gotinha. Por exemplo, gatos. Os gatos, eles detestam, né? Qualquer coisa, eles são muito sensíveis. Então, eu tive uma cliente, ela era voluntária americana, aqui na Amazônia, e ela tinha encontrado em Manaus um gatinho, filhotezinho, num lixão. E ficou muito afeita aquele gatinho. E toda vez que ela tinha que visitar a família nos Estados Unidos, era uma confusão, porque eram muitos voos. O gato chegava, ficava assim, uma semana histérico. E aí ela veio para mim, que ela queria que na próxima viagem isso não acontecesse. Então, o que nós combinamos? Que ela ia preventivamente, durante uma semana anterior, pingar no topo da cabecinha do gato, nas patinhas, porque o gato não gosta de estar sujo. Então, ele passa a língua na patinha, limpa e lambe e vai tomando floral. E ela me reportou quando chegou lá, que o gato estava normal, não estava histérico, não estava estressado, tinha conseguido. Então, há muitos anos, eu recebi um cliente de 10 anos, trazido pela mãe, dizendo que ele tinha um histórico de ansiedade tão grande que tinha que fazer provas, colocando um lenço embaixo da mão, tanto que ele suava. Nossa. Então, uma criança com 10 anos com isso. Então, ele começou a tomar o floral sem saber o que era aquilo. Eu conversei com ele, como é que era o dia a dia, fiz a formulazinha e ele foi para casa. Na segunda consulta, você vê como a criança é sensível e não sabia dessa informação. E ele disse assim, e aí, como é que você está? E o que você quer que eu coloque no seu floral hoje? E ele não disse, como um adulto talvez dissesse, eu quero diminuir a ansiedade, Ele disse, eu quero que você coloque para eu ter mais coragem. Olha! Que é exatamente o que o terapia floral faz. A terapia floral, ela aumenta os limiares dos seus potenciais, do que você tem dentro. Que existem nuvens de estresse, de traumas, que estão impedindo que aquela sua luz brilhe. Então, as luzes se afastam e o seu brilho vem à tona. Gente, que coisa linda. Eu fiquei até arrepiada agora. Como que a gente pode ajudar as outras pessoas? Essa entrevista está sendo maravilhosa. A gente falando de terapia floral, terapias holísticas, como você pode aliviar diversos sintomas, né, que você às vezes nem sabe, e pode ser também para prevenir, né, doenças, para você ter um equilíbrio, sim. A gente está falando aqui de situações, de sentimentos, de situações como angústia, às vezes depressão, ansiedade, medo, solidão, problemas no relacionamento, estresse, cansaço, e aí você passa por uma consulta, uma avaliação, onde você vai ser individualmente tratado com aquelas gotinhas ali da felicidade, a gente pode chamar assim, as gotinhas da felicidade. Então, aquela tua pergunta, em torno de 6 meses, Amanda, algumas pessoas menos, outras pessoas um pouquinho mais, mas em torno de 6 meses, se a sua queixa era
ansiedade, nós focarmos em ansiedade, em 6 meses aproximadamente, você vai ver que você modulou. É claro que a ansiedade é um estado natural a todos Sim. nós. O que acontece é que aquilo que trazia de desconforto, você não consegue sentirá mais. lidar de uma forma melhor. Exato. Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades, então, para a gente aproveitar e tirar as dúvidas e os tabus sobre terapia floral agora com Tereza Ottoni. E agora, Aécio e Amanda. É mito ou verdade? Mitos e Verdades hoje com Tereza Ottoni, terapeuta holística, falando sobre terapia floral. Vamos começar então. Mito ou verdade, Tereza? Floral é homeopatia? Não é homeopatia, é uma medicina vibracional que atua nos corpos, né, energéticos que nós temos, na nossa vibração. Mito ou verdade? Somente 4 essências podem ser misturadas numa mesma fórmula? Mito. Quando o Dr. Bach criou, sistematizou 38 essências, ele percebeu que nós não deveríamos mexer com mais de 5 assuntos que existiam nos estudos dele. Então, das 38, aproximadamente 5 poderiam ser usadas, não misturar mais do que 5. E ele, então, fez uma fórmula amplamente divulgada, que é o Rescue Remedy, que é um remédio para emoções, que você pode comprar já pronto, às vezes, nas farmácias, e ele atende a momentos de grande impacto, de estresse, de angústia. Com 4.000 essências, dividindo por 5, quantas, então, nós podemos colocar hoje? 200, se quisermos. Nossa, é um buquê então, maravilhoso. Nós atendemos a muitas peculiaridades que a pessoa, às vezes, nem está sentindo, e o terapeuta já percebe que aquilo pode ser um gatilho no futuro. E já vai anotando. A gente já vai limpando aquilo, dando um polimento nesse nosso cristalzinho interior. Perfeito. Tereza, é preciso orientação médica ou o consumo é livre? O consumo é livre. O Dr. Bach, inclusive, disse que ele estimulava que nós pudéssemos nos conhecer, nos observarmos e fazermos o nosso próprio buquê. Aqui em São Luís, nós só temos acesso aos florais de Bach. Essa multiplicidade que eu uso realmente é mais difícil, tem que ser importada, é porque eu fiz a minha formação lá nesses sistemas no exterior, então eu tenho contato, eu recebo. Mas, pelo menos, você pode identificar coisas que você tem e pedir a uma farmácia de manipulação, ou então pode me pedir também, que eu tenho o máximo prazer de atender, com os florais de Bach que você escolher. 5, faça seu composto e experimente. Né? Nós podemos crescer em consciência, em autoobservação, não necessariamente precisarmos ir a um terapeuta. É claro que o terapeuta vai dar uma abordagem mais ampla e profunda. Florais servem apenas para cuidar de sintomas emocionais? Mito ou verdade? É assim que nós vemos o potencial maior dos florais para as emoções. Mas como as emoções, na verdade, encobrem, né? Afetam o corpo físico, gradualmente o corpo físico. Eu, Amanda, por exemplo, como eu tive um problema de pele, eu tinha uma acne, os meus filhos, sabe aquela acne de juventude, que todo mundo fica com a cara toda cheia de espinhas, horrível. Ou acne adulta, como está acontecendo no meu caso. Exatamente, eu já estava com os meus filhos saindo dessa fase. Pronto. E eu continuava. E aí continuou. E aí eu comecei a usar os florais. E um dia eu me olhei no espelho e não tinha mais acne. E foi só com floral? Só com floral. Olha, foi que a maravilha. Única coisa que eu tinha introduzido. Nada, eu já tinha desistido de todo tipo de medicação, de ação dermatológica, de peeling, de tudo, nada funcionava. Então, assim, tem atuação no corpo físico? Sim, acaba tendo. Porque, mas não vem ao terapeuta dizer que você quer para acne ou para gastrite. O terapeuta vai dizer, vá ao seu médico. Uma pergunta curiosa aqui também. Mito ou verdade? Ao tomar os florais, vou ficar dependente deles? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Você vai cada vez ficar com mais a sua individualidade fortalecida e você vai perceber que você pode parar. Aí, o que pode acontecer, Amanda? Que passem-se meses ou anos e você descubra que agora você tem um certo aspecto, por exemplo, de ter medo da escassez. De vez em quando eu fico preocupada se eu vou ter dinheiro. Pronto, vou ao floral, porque agora surgiu um novo questionamento, então eu vou naquele que surgiu. Que né?
Mas então, não porque é dependência, apenas porque você, depois de algum tempo, você tomou consciência que Porque ainda quer você elaborar vai um pouquinho acreditar mais. tanto nos florais que realmente você vai criar um apego por eles, porque eles resolvem, gente, ajuda demais. Nossa, como me ajudou nesse processo aí de depressão, ansiedade, de reequilíbrio, te dá força, te dá ânimo. Realmente é sensacional. Acho que todo mundo deveria experimentar. E uma pergunta que eu queria fazer: pode se tomar em qualquer idade? Crianças também podem tomar Sim, já florais? tive uma criança que o casal teve que se ausentar com o bebê ainda com 10, 15 dias e ficou com a madrinha. E essa criança, desde que nasceu, chorava 24 horas por dia, brincando, né? Claro, exagerando. E era um transtorno para os pais e para essa madrinha que ficou. E o prédio inteiro não dormia porque essa criança chorava dia e noite. E essa moça, então, me pediu. Foi aqui em São Luís. E aí, o que nós fizemos? Um spray. Assim como hoje em dia a gente tem, né, um sprayzinho de álcool, só que em vez de lá ali tinha uma essência floral. Então nós borrifávamos sobre o berço e também na água do banho pingávamos umas gotinhas. Essa criança em 3 dias parou de chorar. Gente, que maravilha. Agora, então, para bebê a gente não usa Na topicamente, gotinha nem na usando boca. na boca, a gente só usa no ambiente dele. Né? Eu tive também uma situação grave com uma neta que ficou entubada, recém-nascida, e na UTI, e no meu período de atenção a ela, que a família sempre tinha que estar com a bebê, eu pingava no pulso e na nuca. E os meus plantões, as enfermeiras diziam assim: eu não sei o que acontece com a senhora, que quando a senhora está aqui, os aparelhos ficam estáveis e ela fica tranquila. E aí você tinha o seu Eu segredinho. tinha o meu segredinho, que eu não podia dizer. Oh, gente, mas graças a Deus tá tudo bem. Graças a Deus. Tá tudo bem. Mito ou verdade, Tereza? Não existem pesquisas científicas que comprovem a eficácia das essências florais? Existem muitas, tanto é que a Organização Mundial de Saúde tem ela no escopo de terapias vibracionais, como a acupuntura também cromoterapia, a musicoterapia, são terapias, aí entrando já na parte holística, Sim. Né, Amanda? São terapias que atuam na psique do indivíduo indiretamente e mudam seu estado de ânimo, como a acupuntura, por exemplo, cores. Hoje em dia os hospitais são coloridos, né? Então há cores que são dinâmicas, que são tranquilizadoras. Antigamente era só branco que se via no hospital. Então a cromoterapia é uma terapia também. E então a gente tem uma pergunta que eu quero colocar aqui como mito ou verdade. Traz efeito colateral? Boa, essa é ótima. Então, pode sim, né? São raríssimos os casos. Eu já tenho a minha experiência pessoal de como fazer um composto ativar muita coisa no indivíduo sem causar impacto de sobrecarga, de efeito colateral. Mas, caso haja, basta você fazer... eu vou parar então de tomar. É o contrário. Você tome a cada meia hora, a cada hora, durante o primeiro dia ou 2, e tudo vai passar, porque vai dissolver aquele... É como se fosse assim, brotando, um vulcão que está brotando dentro de você. O floral fez uma mexida e está fazendo tudo para fora. Então você pode ficar mais sonolento ou mais irritado, pode acontecer. É muito raro, apenas se a fórmula estiver realmente, talvez, mexendo com alguma coisa muito, muito profunda. E aí, por exemplo, no floral de Bach, para você que está me ouvindo, se você quiser realmente prevenir, a essência Holly, Holly, é uma essência coringa, para que a coisa possa fluir de maneira harmônica e não haja efeito colateral. Mas eu, assim, em 30 anos de experiência, eu só tive uma vez que eu precisei dar atenção a uma pessoa que me telefonou dizendo que estava tendo um efeito colateral. Olha, é impressionante. Nossa. Né? A gente não imagina. Outra perguntinha, estamos aqui chegando na reta final do nosso programa. Gestantes podem usar florais? Sim, por favor. Você vai estar trazendo para o seu bebê o maior aconchego e acolhimento amoroso que você pode dar para ele chegar ao mundo feliz e harmonizado. Por quê? Porque é sabido que nós passamos o nosso estresse, nós passamos o nosso cotidiano para o bebê sabe, ou o bebê ouve a música que o papai canta, o bebê reconhece muita coisa que ele não tinha consciência e estava no útero, né? Então, essa mãe harmonizada vai estar transferindo para essa criança um mundo harmonizado. E já vai começar num mundo novo, né, gente? Olha que privilégio poder passar isso. Agora, para a gente finalizar, Tereza, a pessoa pode se automedicar? Sim.
né? Vá para o Google, os livros do Dr. Bach são maravilhosos, né? Analise a si mesma, há questionários. Quem quiser pedir ajuda, eu posso transferir também os questionários básicos. Vai entrando num processo de reflexão e priorize o que você quer começar a trabalhar em você mesmo e faça a sua fórmula. Mas qualquer pessoa pode prescrever os folares? Não, só quem estuda. Não. Qualquer pessoa pode olhar para si mesma. E saber qual a sua necessidade. Qual é a sua necessidade. Mas ela tem que ir no especialista para prescrever. Para prescrever para alguém. Por exemplo, você, Amanda, resolve achar que você se deu muito bem com uma determinada fórmula e dizer, Tereza, toma também. Não, você não deve fazer isso porque você tem consciência que eu sou uma pessoa diferente do que... Agora, a pessoa se auto-observar e quiser fazer, não vai correr riscos de ter nenhuma sequela se usar. Perfeito. Encerrando o nosso Mitos e Verdades com Tereza Ottoni. Do programa, agora 11 horas e 59 minutos. Vou deixar a Tereza fazer o nosso Mente Boa de hoje. Vamos colocar a vinhetinha, Karina, a gente vai botar o nosso Mente Boa. A nossa frase de reflexão para esse momento, para o fim do programa, para o resto da semana. É a frase pensamento do dia. Tereza, abra sua mente, diga pra gente o seu pensamento do dia para que a gente possa compartilhar com todos os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui nos 217 municípios do Maranhão e para todo mundo pelo YouTube. Busque a sua originalidade. Você é um ser único que Deus produziu para ser um elo na corrente da vida no planeta. Então, quanto mais a sua essência interior brilhar, mais o mundo brilhará. Linda mensagem, ai, que amor. Tereza, como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas conseguem buscar um pouquinho, né, dessa sua energia, desse seu brilho que você tanto compartilha conosco hoje? Seus canais, eu sei que você está ativa também nas redes sociais. Como é que as pessoas podem buscar um pouquinho a sua pessoa como terapeuta e precisando da sua ajuda? Amanda, vai ser um prazer. Novamente me coloco à disposição de quaisquer dúvidas, esclarecimentos que vocês queiram ter adicionais. O meu WhatsApp é 991391130 e o Instagram, @Tereza Ottoni. As outras mídias, Twitter, Facebook, são facilmente também encontradas. Eu tenho também um canal no YouTube, Na Varanda com Tereza, em que eu coloco meditações guiadas, pequenas práticas de yoga e reflexões de modo geral para a saúde como um todo. Muito bem, então é só você buscar Tereza Ottoni no Instagram, que você vai encontrar também muitas pílulas de informação e mensagens motivacionais positivas para que você tenha a sua reflexão diariamente. Muito obrigada pela sua participação, Tereza, mais uma vez. Obrigada a você, Já Amanda. Fica o convite para as próximas, temos muitas pautas aí para discutir. E você fica com Deus, uma ótima terça-feira. Amanhã eu tô de volta a partir das 11 da manhã.